Olá turma, eu sou o Ignácio e vim com uma informação importante aqui para vocês. Toda vez que alguém fala boro quilatizado, morre um químico. Brincadeira, claro. Mas por que eu digo isso? Porque você não tem como quilatizar um ânion. O boro é um ânion. Porque o que é quilatizar? É quando uma molécula orgânica, sintética ou natural, envolve algo de carga positiva, em geralmente um metal, neutralizando as cargas, né? Negativo e positivo, acaba neutralizando, e isso traz uma série de benefícios para nós na agricultura. Tá? Então o que acontece com o boro? Ele é um ânion, então ele não tem como quilatizar, mas ele tem como ter uma ligação covalente com moléculas orgânicas. Então você consegue prender o boro a vários açúcares alcoóis ou açúcares simples, como manitol, sorbitol, inositol, e também algumas moléculas orgânicas, pois também tem boro humato, mas o mais comum é ter o boro MEA, que é um boro ligado ao monoetanol amina, né? Então etanol de álcool, e uma amina, né? É que também existe na química o DEA e o TEA, né? Que é o di e o trietanolamina, mas não é muito usado na agricultura. Isso é um elemento muito fácil de se produzir e de se prender a boro. Então por isso que muitas empresas usam. Apesar de que até 2020, mais ou menos, o mapa proibia o uso na agricultura. Mas várias empresas usavam, porque isso não é um problema para a planta. Ele até tem um nitrogênio que a planta pode usar ali, desse amino, mas isso não é reconhecido nas garantias, acaba não entrando, tá? Mas de fato, por que muitas empresas começaram a usar? E aí que eu quero trazer de fato as informações aqui para vocês. Qual que é a vantagem de eu estar usando esse boro ligado à molécula orgânica, que o termo técnico seria um aduto, segundo o Hudson de Carvalho, que estava me explicando, mas que é um nome feio, né? Então, mas não é quilatizado, né? Ureia não é quilatizada, né? Nem o aminoácido, né? O nitrogênio tem uma ligação covalente com carbono e amina. Então, por isso que eu gosto de chamar de boro orgânico. Mas qual a vantagem disso? Vai ter um benefício de mistura, a gente vai conseguir ter realmente, de fato, um produto muito melhor de qualidade de mistura, porque o ácido bórico é extremamente ácido e os octaboratos, que são muito utilizados, são extremamente alcalinos, né? E além disso, da outra pH que eu posso consertar fácil, eles podem reagir com outros elementos na sua cauda e virar uma molexita, uma colemanita no teu tanque e entupir tudo. Então os boros MEIs, de fato, os boros orgânicos em geral, de fato, são melhores de aplicação, por isso eu sempre recomendo mais eles. Agora, tem duas informações a mais que costumam circular sobre esses boros que eu gostaria de esclarecer aqui com vocês. A primeira é a questão de velocidade de absorção. Alguns falam que absorve mais rápido. E há controvérsias. Já vi artigos mostrando esses boros de fato entrando mais rápido na planta, mas a maioria que eu vi, o ácido bórico era o campeão em velocidade de entrada. Mas ei, calma, nem sempre mais rápido é melhor. Na verdade, quase o oposto. Em geral, quando elementos entram muito rápido, eu tenho mais risco de fito, de alterar a morfologia e o pH da célula e provocar dano mais fito. E o boro justamente é um dos elementos que a margem entre remédio e veneno, né, que é a dose, a diferença dos dois, a margem é muito estreita, tá? Então, por isso que mais rápido não necessariamente é melhor, porque todos eles, o ácido bórico, o octaborato, tetraboratos, até os orgânicos, com vários deles, todos os trabalhos em geral, a absorção é bem rápida, tá? Então, se for um pouco mais rápido ou lento, não faz tanta diferença assim, ok? Outro ponto complicado é sobre a mobilidade desse boro, tá? E aqui eu vou trazer informação que algumas pessoas podem ter passado para vocês, ou você mesmo pode estar compartilhando essa informação, e é uma meia verdade. O que acontece? Na última década, mais ou menos, se descobriu que várias espécies de planta conseguem distribuir, redistribuir ou remobilizar boro dentro delas. Okay? Na minha iniciação científica, eu até trabalhei com o Matiello no FV, que a gente estudava que tinha alguns híbridos de eucalipto que conseguiam fazer isso com eficiência. Tá? A maior parte dos trabalhos que você vai achar são do Patrick Brown, da Califórnia, e com a Victoria Fernandes, na Espanha, eles publicaram até junto algumas coisas. E eles viram especialmente amendoeiras e macieiras e outras espécies que, em vez de usar sacarose para o transporte de açúcar da folha-fonte para o dreno, seja outra folha ou um fruto, acabam usando fontes de açúcares simples, como sorbitol, malitol, inositol, entre outros. E aí esses elementos dentro da célula se prendem a boro, e o boro acaba indo junto com esse açúcar nos transportadores do açúcares. Então, prestando atenção, o próprio ácido bórico é móvel nessas plantas. Tá? Então, a mobilidade está ligada à genética e não à fonte. Então, pegar um boro sorbitol que a planta, né, como uma maçã, transporta, esse boro orgânico não necessariamente na soja vai ser móvel. Pelo contrário, na verdade a gente viu vários trabalhos, li alguns artigos,
em que, em geral, não foi provada essa mobilidade em soja e em milho com esses boros orgânicos, tá? Se você tem algum, por favor, me manda que eu faça um vídeo contando esse trabalho. Mas até hoje, todos que eu vi, foi até o oposto, foi provado que não foi móvel. No máximo, mobilidade dentro da folha, de um lado da folha para o outro, mas de uma folha para outra folha, para usar efetivamente floema, não, ok? Existem algumas espécies que têm uma certa mobilidade. Aqui eu vou passar para vocês, olha essa lista aqui que interessante. Eu consegui com a minha amiga Grace Leal. Ela fez o mestrado e o doutorado dela com boro e com mobilidade de boro, tá? Então, se quiserem perguntar até mais, podem falar com ela, vou marcar aqui nos comentários. Mas olha que interessante, tem plantas que têm boa mobilidade, tem algumas que têm uma mobilidade mediana, reduzida, e alguns que realmente de fato têm imóvel. Então, lógico que isso a gente vai aprendendo, como vocês viram, eu falei no trabalho com o eucalipto, que uns híbridos zero e outros não. Então, às vezes, dentro da mesma espécie, pode ter um característico ou não de mobilidade, mas isso é uma meia-verdade que eu tenho visto sendo dita erroneamente por aí. Então, se você tem um coleguinha que tem falado essa informação talvez não tão completa, curte, compartilha esse vídeo já com ele para ele aprender e para estar corrigindo isso dele, tá ok? Agora, para quem quer chamar ainda de boro quelatizado pelos benefícios da mistura, só lembro de fazer assim para matar o coitado do Hudson Carvalho, que está aí trabalhando, fazendo um trabalho fenomenal para nós da agricultura, e a gente não quer nenhum mal a ele, tá certo? Beleza, gente? Curte, compartilha aí e agradeço aí a atenção. Abraço, meus queridos.